Bom dia, Bom dia, oremos. bom dia. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor tem o mundo todo sob o seu controle. Nada foge ao seu poder. Nós podemos ficar absolutamente tranquilos, porque o Senhor tem um cuidado por nós muito grande, nos fez muitas promessas, nunca nos abandona, está no controle de tudo. E tudo o que acontecer será porque o Senhor permite. Por isso, ajude-nos a viver alegres e felizes, sabendo que temos um grande Deus e que nunca nos abandonará, mas que vai dirigir todas as coisas de acordo com a sua vontade e para nosso bem. Dirija este momento agora de estudo da sua palavra, de partilha. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Ora, vamos então ler Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 7. Quem quiser e puder abrir a câmara, eu agradeço. Levítico 10, 1 a 7. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, nas próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Não havendo, vamos ler no Patriarcas e Profetas, capítulo 31, que tem por título O pecado de Nadab e Abiú. Depois da dedicação do tabernáculo, os sacerdotes foram consagrados ao seu ofício sagrado. Estes serviços ocuparam 7 dias, cada um assinalado por cerimônias especiais. No 8º dia, deram início ao seu ministério. Auxiliado por seus filhos, Arão ofereceu os sacrifícios que Deus ordenara e levantou as mãos e abençoou o povo. Tudo havia sido feito conforme Deus indicara, e ele aceitou o sacrifício e revelou a sua glória de maneira notável. Fogo veio do Senhor e consumiu a oferta sobre o altar. O povo olhou para esta maravilhosa manifestação de poder divino. Com espanto e intenso interesse, nela viram o sinal da glória e favor de Deus e alçaram uma aclamação geral de louvor e adoração, caindo sobre o seu rosto como se estivessem na presença imediata de Jeová. Mas logo depois, uma calamidade repentina e terrível caiu sobre a família do sumo sacerdote. À hora do culto, enquanto ascendiam a Deus as orações e louvor do povo, 2 dos filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário e queimaram incenso fragrante no mesmo, para levar perante o Senhor um cheiro suave. Mas,
transgrediram a sua ordem pelo uso de fogo estranho. Para queimar o incenso, apanharam fogo comum em vez do fogo sagrado que o próprio Deus acendera e ordenou fosse usado para tal fim. Por causa deste pecado, saiu o fogo do Senhor e os devorou à vista do povo. Abaixo de Moisés e Arão, Nadab e Abiú eram os mais preeminentes em Israel. Tinham sido honrados de modo especial pelo Senhor, tendo-se-lhes permitido, juntamente com os 70 anciãos, verem a sua glória no monte. A sua transgressão não deveria, entretanto, desculpar-se ou ser considerada levianamente. Tudo isto tornava mais ofensivo o seu pecado, porque os homens receberam grande luz, porque tenham, como o príncipe de Israel, subido ao monte e hajam alcançado o privilégio de ter comunhão com Deus e de morar-se na luz da sua glória. Não se lisonjeiem eles de que podem depois pecar impunemente, de que, visto terem sido de tal maneira honrados, Deus não será rigoroso no castigo da sua iniquidade. Isto é erro fatal. A grande luz e privilégios concedidos exigem uma retribuição de virtude e santidade correspondente à luz outorgada. Nada menos que isto deverá Deus aceitar. Grandes bênçãos e privilégios nunca devem embalar-nos em segurança ou despreocupação. Nunca devem dar liberdade ao pecado, nem fazer com que os recebem entendam que Deus não será exigente com eles. Todas as vantagens que Deus tem dado são os seus meios para lançar fervor no espírito, zelo no esforço e vigor no executar a sua santa vontade. Nadab e Abiú não haviam sido, em sua juventude, ensinados nos hábitos de domínio próprio. Então isto é algo muito sério. É algo que precisa ser ensinado às crianças. E pelos vistos, Arão desconsiderou isto. A disposição transigente do pai, a sua falta de firmeza pelo que é reto, haviam-no levado a negligenciar a disciplina dos filhos. Havia-lhes permitido seguirem as suas próprias inclinações. Hábitos de condescendência própria durante muito tempo acalentados alcançaram sobre eles um domínio que mesmo a responsabilidade do mais sagrado mistério não teve poder para quebrar. Não haviam sido ensinados a respeitar a autoridade do pai, nem se compenetraram da necessidade de estrita obediência aos mandos de Deus. A mal-entendida indulgência de Arão com os filhos preparou-os para se tornarem objetos dos juízos divinos. Algum comentário? Bom Vamos. dia, bom dia. Bom dia. Esses dois rapazes, eles tinham mais de 20 anos, né? Pois, Porque já tinha um compromisso sério ali. E tinha que ser mais de 20. E aí, então, eles estavam quanto tempo aí no deserto? nesta altura não sei quanto tempo já, irmã. Mas certamente que um tanto que eles, como está escrito aí, Ellen White escreveu, que eles não negligenciavam, né? Sempre. Esta não foi a primeira vez deles se embriagarem nas festas, né? Porque o erro aí foi se embriagar, né? Sim, A idade de ser um sacerdote em Israel era 30 anos. Ah, tá. Bom, o que eu vejo aqui é que realmente há uma grande responsabilidade dos pais educarem os filhos, porque realmente estes filhos incorreram em erro, mas a maior culpa foi dos pais.
O Arão não tinha ensinado aos seus filhos. E isso é realmente algo muito predominante para que as pessoas que têm filhos pensem bem nisso. Agora, se calhar alguns já é tarde demais, mas vemos aqui que Deus é um Deus realmente de amor, mas também é um Deus de justiça. E quando se lida a fazer as coisas que Ele demanda, de qualquer maneira, sem reverência, sem responsabilidade e ordem, desagrada imensamente a Deus. E esta ação de Deus que os matou logo, porque foi um erro fatal que eles cometeram, é para que o povo inteiro visse que Deus não era um Deus que podíamos andar a vacilar. É uma coisa séria. É interessante que ele, a começar com Arão, ele não pôde velar, fazer um velório do filho, dos filhos, e nem mesmo chorar. Silêncio. Exato. O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem dele aproximar-se com reverência e temor e da maneira indicada por ele mesmo. Não pode ele aceitar uma obediência parcial. Não era bastante que nesta hora solene de culto quase tudo tivesse sido feito conforme ele determinara. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam dos seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Declara pelo profeta: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, dos que justificam o ímpio por presentes, ao justo negam justiça. Rejeitaram a lei de Deus dos exércitos, rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías 5, 20 a 24. Ninguém se engana com a crença de que uma parte dos mandamentos de Deus não é essencial, ou que ele aceitará uma submissão daquilo que exige, que ele aceitará uma substituição daquilo que exigiu. Disse o profeta Jeremias: Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? Lamentações 3, 37. Deus não pôs em sua palavra ordem alguma a que os homens possam obedecer ou desobedecer à vontade e não sofrer as consequências. Se os homens escolhem qualquer outro caminho que não o da estrita obediência, acharão que o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis os vossos vestidos, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Levítico 10, 6 e 7. O grande chefe lembrou a seu irmão as palavras de Deus: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Verso 3. Arão ficou em silêncio. A morte dos seus filhos, extirpados sem aviso em tão terrível pecado, pecado que ele via agora ser o resultado da sua própria negligência ao dever, contorcia de angústia o coração do pai. Ele, porém, não deu expansão aos seus sentimentos. Por manifestação alguma de pesar, devia ele parecer simpatizar com o pecado. A congregação não devia ser levada a murmurar contra Deus. Alguém quer comentar? Fico imaginando, muito solene, solene demais. Eles estavam em dor, mas tinham a oportunidade de refletir na santidade. O aprendizado em dor, com dor. Uhum. Esse é um aspecto importante, mas também há aqui um outro aspecto que eu quero salientar. É que, como diz aqui, se eles manifestassem algum pesar
pela morte dos filhos, se ele manifestasse, isso era de alguma forma condescender com o pecado que eles tinham praticado Uhum. e que os tinha levado à morte. Portanto, é coisa muito séria mesmo, e que deve ser levada em conta por todos nós. Quando Deus nos diz alguma coisa, não é para nós racionalizarmos. Eles estavam numa posição muito privilegiada. Eles não só eram sacerdotes, mas eles tiveram o privilégio de ver a glória de Deus no monte. Eles viram tudo. Eles foram, é um privilégio que Deus lhes concedeu. E eles brincaram com a sua posição, acharam que podiam fazer como eles achassem. Ora, nós não somos nada, nós somos pó. E temos que saber o nosso lugar. E eu penso que hoje isso se perdeu. Acho que o povo cristão perdeu a noção do seu lugar. E lidam com Deus como se ele fosse opá, tu cá, tu lá. Como se fosse colega de escola. Falam com ele de qualquer forma. Já foi colocado aqui, eu creio que foi pela irmã Edna. Eu agradeço muito aquele pequenino quadro em que ela refere o Salmo 100, versículo 3, e o Salmo 95, sobretudo o 95, versículo 6. Como já falámos aqui, nós temos a obrigação de manifestar reverência para com Deus, sobretudo quando estamos no culto divino. Nós temos uma irmã que, quando ela entendeu isto, ela decidiu cada vez que na igreja, não sei se fora da igreja também, mas pelo menos na igreja sim, cada vez que se faz a oração, ela começou a ajoelhar-se, ela e o marido e os filhos. E houve alguns irmãos que foram ter com ela e que a questionaram sobre isso. Porque é que ela fazia isso? E ela disse, porque estamos na presença de Deus. E é isso que a Bíblia diz. E os irmãos fizeram-na sentir tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, começaram a chamá-los de fanáticos e isto é aqui em Portugal. E eles acabaram por deixar aquela igreja. Vejam ao ponto a que nós chegamos. Terrível. Então, é muito solene o que estamos a dizer. E enquanto alguém ora, os outros têm que estar em silêncio. Isso é uma reverência, é um respeito. Porquê? Porque a pessoa que está a orar, ela está a orar em nome dos outros todos. Uhum. Percebem? Em nome de todos. Portanto, todos devem estar atentos àquelas palavras para que, quando concordam com elas, ainda este sábado passado falámos nisso na igreja, alguém falou o significado do amém. Amém quer dizer que nós concordamos com aquilo que aquela pessoa está a dizer. Portanto, não pode haver orações paralelas. Percebe, irmãos? Porque um está a orar em nome de todos. É como se todos estivessem a orar e todos estão no mesmo espírito. Então, eu acho que isto se perdeu, foi-se perdendo. E, portanto, Deus nos está aqui a chamar para tomarmos essa consciência e para começarmos a fazer a diferença, não com o sentimento de que agora nós somos melhores do que os outros, porque nos ajoelhamos ou porque manifestamos este mais respeito que os outros. Não é nada disso. O nosso foco não pode estar nos outros, tem que estar em Deus. E a consciência de que estamos a fazer a vontade de Deus. Belinha, Sim. quando às vezes nós nos reunimos assim, de uma forma, assim, até às vezes é inocente, mas nós galhofamos muito, falamos coisas assim, de uma forma, não sei, às vezes no grupo, até mesmo no grupo assim, às vezes a gente não tem uma certa reverência, porque de uma forma ou de outra nós estamos num culto a Deus, nós estamos prestando uma homenagem a Deus. Uhum. Então, essas coisas, às vezes, eu fico meio assim preocupado, não por mim, mas
nós fomos ensinados a não ter essa reverência com Deus. É uma realidade que nós precisamos realmente cultivar, Belinha. Muito bem colocado. Eu acho que nós precisamos, quando nós estamos fazendo algo para Deus, fazê-lo de forma a honrá-lo de fato. E essa questão é uma questão reflexiva. Nós precisamos, cada um de nós, refletir como nós nos comportamos, até no grupo, em qualquer lugar. Enfim, algo que precisamos mudar e mudar para a honra e glória de Deus. Amém, amém. É isso Deixa mesmo. eu contar aqui. Hoje está muito difícil. Eu vou falar essa palavra difícil mesmo, porque as músicas levam à irreverência total, total. Ela obscurece o entendimento. Gente, eu não tenho palavras para colocar a malignidade de uma música. E ela hoje entrou dentro da igreja, ela está dentro da igreja. Então, é o que leva a essa irreverência. Um dos grandes, enormes motivos é a música. Sim, não é só a música, irmã. Eu reparo, há várias coisas. A música tem um papel importante, sim, mas inclusivamente a própria roupa. Já começamos a ver os jovens vão para a igreja como se fossem para a escola, não é? Antigamente havia aquele cuidado de ir, então os meninos iam de fato, não é? De terno, como vocês dizem, e com uma roupa decente. Uma coisa que me custa muito, a mim, eu não gosto de ver, por vezes, irmãos que vão à igreja de manhã e irmãs, no caso, vão de saia. Mas depois, quando vão à tarde, à mesma igreja, no mesmo dia, para o mesmo Deus, já vestem calça. Quer dizer, não há, eu não percebo, não consigo entender o pensamento. Quer dizer, durante a manhã a gente faz o sacrifício, não é de ir como Deus nos indicou que a mulher deve ir. Mas depois à tarde já volto a fazer aquilo que eu quero. Mesmo sendo no mesmo lugar, mesmo sendo no mesmo dia, mesmo sendo para o mesmo Deus. Então, que nós, sem crítica, irmãos, marquemos a diferença, façamos a diferença, com muito carinho, com muito amor. E o problema não é se também é isso realmente, mas podemos acrescentar que não é só no sábado. Nós não somos adventistas só de sábado. Pois, Por que é que eu vou vestir uma saia todo o sábado, sim senhora, e depois chega segunda-feira ou domingo e já estou com uma calça? Vocês desculpem-me, eu não sei quem é que veste calças aqui, nem quer saber, não é essa a questão. É que cada um tem que refletir para si e pensar: a quem é que eu estou a servir, a quem é que eu estou a reverenciar todos os dias da minha vida? A todo momento. A Não todo é, momento. não, a todo momento, porque assim, Deus não é só um Deus de sábado, não é o meu Deus de sábado, é o meu Deus de todos os dias. Todos os dias. E isto existem dois. é em questão de tudo. Tudo. Por isso é que o Senhor diz: quer comais, quer bebais, ou faceis qualquer outra coisa. Não é só comer e beber, que está lá escrito. Tem um acrescento ali assim. Ou qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Como é que eu vou testificar do meu Deus quem Ele é? Se eu sou uma coisa antes e depois mostro que sou outra coisa depois. Eu vejo. Há dois tipos há duas linhas de pensamento dentro da nossa igreja. Uma pensa assim. Uma pensa assim. Então, mas agora também já não se pode fazer isto. Então, mas agora também já não se pode fazer aquilo. Ou seja, dá a sensação que o que fizemos até àquela altura já era pronto. O fardo era pesado, mas aguentava-se. Tudo o que for acima disso já é intolerável. Mas em contrapartida, depois há outra linha de pensamento que é: Senhor, que mais é que eu posso fazer para agradar o Senhor?
Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça mais para poder glorificar o seu nome? Percebem? Então, eu encontro estas duas linhas de pensamento na igreja. Eu quero acreditar que todos os que estamos aqui estamos nesta segunda linha. Porque eu não nasci ensinada, eu não fui ensinada relativamente à melhor forma de agradar a Deus, não fui, provavelmente a maior parte dos que estão aqui também não foram. Então, nós aqui nos colocamos numa posição de alunos, de perguntar ao Senhor, Senhor, como é que é? O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu ainda não estou a fazer que o Senhor desejaria que eu fizesse? Percebem? Então, é o que estamos a fazer aqui, não é? Estamos a estudar para que o Senhor nos ensine a melhor forma de o glorificarmos. Vamos avançar mais um pouco. Me Vamos só assim permita mais só mais uma um coisa. comentário. A Sim. questão é que quem está nesta linha estão sendo chamados de Fanáticos. estão. Aqui o comentário na casa do meu filho, que o pessoal do IAG estão corretos, fazendo certo em toda a cidade dele, comentário que fez com meu filho. O povo tem um livro, mas é um povo que separado, que não se une, diferente, extremista. Difícil demais, mas é essa linha aqui, de extremismo mesmo, que eu quero seguir, enfrentar. Ajoelhar, eu vou passar a ajoelhar. Vou passar. Porque não, nem levantar não levanta mais. É sentado, eu fico com vergonha de Deus. Ok, a Vera ia dizer alguma coisa também, Vera? Ia dizer, ia dar um testemunho, que por acaso não é meu, mas esta irmã contou na igreja e eu achei ele maravilhoso. Porque é assim, irmãos, nós somos testemunho e somos, digamos, há uma palavra que eu queria dizer, mas não me está a vir à mente. Nós somos espetáculo. Somos espetáculo ao mundo, aos outros mundos e também ao próprio mundo onde nós vivemos. E a realidade é que esta moça, esta irmã, ela disse: Irmãos, é tão significativo, e eu vou batalhar e bater outra vez na mesma tecla da vestimenta. É tão significativo, irmãos, que eu estava a andar um dia na rua com os meus filhos e fui a entrar dentro de uma loja e um senhor, que não conheço de lado nenhum, abriu uma porta. E a outra moça que entrou primeiro que eu, ele não abriu. E eu ia de saias. Eu nunca vi de calças, disse ela. Eu vou sempre de saias, porque é assim que eu sinto que devo me representar como mulher. E porque é assim que Deus mostrou que representamos como mulher. Tem que haver diferença entre o homem e entre a mulher. E a diferença é a vestimenta. E as pessoas depois vêm com aquela conversa: mas Jesus também vestia túnica. Havia muita diferença na túnica da mulher e do homem. Não vivemos nessa época, mas eu sei que havia. E é muito complexo e muito complicado quando as pessoas põem posições para continuar a fazer a sua vontade. Irmãos, quem não quer cumprir, não cumpre. Mas depois que não chore, ou seja, que não suporta aquilo que teve que suportar Arão, que nem sequer chorar pôde. O seu coração ficou agoniado e teve que silenciar-se. E assim é a nossa vida todo dia. Irmãos, era só isto que eu queria comentar. Ok, vamos então, porque eu preciso sair mais cedo e eu gostava de concluir este capítulo, que ele não é grande. Vamos lá então. O Senhor queria ensinar o seu povo a reconhecer a justiça dos seus corretivos, a fim de que outros viessem a temer. Havia em Israel aqueles a quem o aviso deste terrível juízo preservaria de contarem tanto com a paciência divina que, por sua vez, selassem, enfim, o próprio destino. A reprovação divina vem contra aquela falsa simpatia pelo pecado, a qual se esforça por lhe desculpar o pecado. Perdão, eu li errado. A reprovação divina vem contra aquela falsa simpatia pelo pecador, a qual se esforça por lhe desculpar o pecado. O efeito do pecado é o amortecimento das percepções morais.
Isto é muito significativo. De modo que o malfeitor não se compenetra da enormidade da transgressão. O pecado, ele faz com que, tipo, anestesia as percepções morais. E a pessoa já não sente. A anestesia leva-nos a não sentir, não é? Então é a mesma coisa que o pecado faz. O pecado é como se fosse uma anestesia para as percepções morais. E sem o poder convincente do Espírito Santo, fica em cegueira parcial em relação ao seu pecado. Têm os servos de Cristo o dever de mostrar aos que assim erram o seu perigo. Aqueles que destroem o efeito da advertência, cegando os olhos aos pecadores ante o caráter e resultados verdadeiros do pecado, muitas vezes se gabam de que assim dão provas de caridade. Estão, porém, agindo diretamente no sentido de opor-se ao Espírito Santo de Deus e estorvar-lhe a obra. Estão acalentando o pecador para que descanse à beira da destruição. Estão-se fazendo participantes da sua culpa e incorrendo em terrível responsabilidade pela sua impenitência. Muitos têm descido à ruína como resultado desta falsa e enganosa simpatia. Nadab e Abiú nunca teriam cometido aquele pecado fatal se não se houvessem primeiramente em parte intoxicado pelo livre uso do vinho. Então, esta foi a verdadeira causa. Eles deixaram de ter como dissemos aqui, a percepção moral da sua atitude. Compreendiam que o mais cuidadoso e solene preparo era necessário antes de se apresentarem no santuário, onde era manifestada a presença divina, pela intemperança. Porém, perderam a idoneidade para o seu santo ofício. A mente se lhes tornou confusa e embutadas as percepções morais, de modo que não podiam discernir a diferença entre o sagrado e o comum. A Arão e a seus filhos sobreviventes foi feito este aviso: vinho, nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Tendo em conta que bebida forte é tudo o que é alcoólico e não é vinho. Pode ser cerveja, pode ser whisky, pode ser licor, jerupiga, o que quer que seja. É tudo que é alcoólico sem ser vinho. Estatuto perpétuo será este entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado, Levítico 10, 9 e 11. O uso de bebidas alcoólicas tem o efeito de enfraquecer o corpo, confundir a mente e rebaixar a moral. Impede aos homens de se compenetrarem do caráter sagrado das coisas santas ou da vigência dos mandos de Deus. Todos os que ocupavam posições de responsabilidade sagrada deviam ser homens de estrita temperança, para terem a mente clara, a fim de discernirem entre o reto e o que não o é, para terem firmeza de princípios e sabedoria para administrar justiça e mostrar misericórdia. A mesma obrigação repousa sobre todo seguidor de Cristo. Então não é só para Nadab e Abiú, é para todo seguidor de Cristo. O apóstolo Pedro declara: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 1 Pedro 2,9. É-nos exigido por Deus que preservemos toda a faculdade na melhor condição possível, a fim de que prestemos serviço aceitável ao nosso Criador. Quando se usam bebidas embriagantes, seguir-se-ão os mesmos resultados do caso daqueles sacerdotes de Israel. A consciência perderá a sua sensibilidade. Ou seja, a consciência é o elemento do nosso corpo ao qual o Espírito Santo fala.
é a nossa consciência. Então, o que é que faz o pecado ou o álcool? Faz perder a sensibilidade do pecado. A nossa consciência perderá a sua sensibilidade. A nossa consciência é extremamente sensível. Ela vai deixando de ser sensível à medida que vamos crescendo e vamos nos expondo a conteúdos que endurecem a consciência. Porque a consciência da criancinha, ela é sensível. Então a consciência perderá a sua sensibilidade ao pecado e uma operação de endurecimento para a iniquidade certissimamente ocorrerá, até que o comum e o sagrado percam toda a diferença de significação. Como podemos então atingir a norma dos mandos divinos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes recebido de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Portanto, como já a Vera disse há pouco, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 1 Coríntios 10, 31. À Igreja de Cristo, em todos os tempos, é dirigido este aviso solene e terrível. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 17. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ó Pai, que o seu Espírito nos faça lembrar disto a cada instante. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. Somos santos, pertencemos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conservar este templo limpo, puro, bom, agradável, para que o Senhor habite em nós mais intensamente. Dê-nos força, coragem e que haja em nós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É o que lhe pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém.